Você que trouxe a tua Bíblia, abra em Jeremias capítulo 7. Quando eu meditava nesse texto, esse texto me fez ver algo que está muito presente nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja tem feito e cometido o mesmo erro que Israel cometia. E eu quero hoje ser um profeta de Deus para você, para te alertar, sabe? Não para que você possa ouvir essa mensagem como Israel ouviu da boca do profeta. O profeta anunciou isso como o pecado que Israel cometia. Hoje eu quero que você entenda que Deus vai me usar não para te acusar, mas para te alertar de algo que é muito importante e que nos dias de hoje nós estamos aí num modismo que precisa ser mudado. Nós não podemos cair nessa conversa. E eu tenho certeza que à medida que nós vamos ler esse texto, você vai entender o que eu estou falando. Então, Jeremias, no capítulo 7, a palavra do Senhor diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde da antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar e cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu fiz por causa da impiedade de Israel, meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas estas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado perdidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado, e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês, aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ao pedido em favor deles, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses
para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano Senhor: a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais, as árvores do campo, como também sobre os produtos do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhe vá bem. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde do seu coração mau. Andaram para trás e não para frente. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra e o teu ensinamento aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu quis ler todo o texto para que você pudesse entender todo o contexto do que está sendo falado aqui no texto do capítulo 7 de Jeremias. Por que eu falei que nós precisamos estar atentos a respeito disso? Porque a nossa geração hoje é uma geração que idolatra lugar, idolatra pessoas, idolatra eventos, e que deixam muitas vezes de cumprir aquilo que Deus realmente quer para fazer com que lugares sejam adorados, que lugares sejam venerados. A gente tem vivido hoje na cidade de São Paulo um grande movimento de pessoas que querem conhecer o Templo de Salomão. Muitas pessoas estão lá para conhecer, as pessoas estão indo lá para saber o que está acontecendo. E aí a gente vê os pregadores que pregam lá dizendo: venham aonde? Ao templo do Senhor. Venham ao templo do Senhor. Venham ao templo do Senhor, porque é aqui o lugar e a casa do Senhor. Dizendo que a glória da segunda casa, que a Bíblia fala, é lá. E aí o texto fala de um pecado que Israel cometia, que é algo que, se nós não tomarmos cuidados, nós vamos cometer o mesmo erro. Porque Deus não está no lugar, o Senhor está em pessoas. A manifestação de Deus não está num lugar, a manifestação está no lugar de pessoas com o coração quebrantado e contrito. É diferente. E aqui Deus está falando sobre algo que Israel deixou de fazer. Ele deixou de cuidar das mulheres, das viúvas, dos órfãos. Eles começaram a se apegar a palavras inúteis, sem valor. E muitas vezes nós estamos sendo manipulados por esse tipo de palavra. Às vezes nós estamos nos apegando aos lugares, achando que os lugares é que vão trazer a presença de Deus. E aí a gente vê multidões que até ontem criticavam, até ontem reclamavam, até ontem diziam: onde já se viu tanta petição de dinheiro, agora estão pagando para ir no templo, gente. É interessante que quando o pastor fala assim: vamos fazer algo para abençoar o povo fecha o coração. Mas liberar R$40 para participar de um lugar que todo mundo diz que é o templo do Senhor, a casa do Senhor, as pessoas estão ouvindo o quê? Palavras inúteis, gente. Palavras vãs. Nosso povo está padecendo porque ninguém cuida de ninguém. Nossa terra está padecendo porque as pessoas estão preocupadas somente com elas mesmas.
A gente vê mulheres abandonadas, a gente vê homens jogados, a gente vê jovens largados à sua própria sorte. A gente vê as pessoas passando ao lado de pessoas com problemas, a gente vê pessoas passando ao lado de pessoas sofridas e as pessoas não estão nem aí. A gente olha o sofrimento de crianças, a gente olha o sofrimento de adolescentes, de pais ausentes, de pais que não amam, que não cuidam, que desprezam. Pais esses que acham que ir ao templo está trazendo a presença de Deus a eles. E Deus está chamando a atenção de Israel porque eles estavam sacrificando os seus filhos em nome da sua fé. E naquela época eles faziam um altar e queimavam seus filhos naquele altar. O texto diz: os homens preparam o lugar, as mulheres trazem as lenhas, todo mundo participa do sacrifício. Sangue inocente sendo derramado. Deus nunca pediu sacrifício de crianças. Mas hoje a gente vê os sacrifícios sendo ministrados de outra forma. A gente vê famílias padecendo, enquanto pessoas acreditam que o tempo todo dentro de uma igreja vai gerar a bênção sobre a sua casa. Onde o pastor falou sobre isso. Pessoas que acham que servir a Deus, trabalhar na igreja, servir a Deus, e não cuidar da sua família, vai gerar bênção na sua família. Não, o que vai gerar bênção na sua família é você cuidar da sua família. O que vai fazer com que a tua família seja abençoada é o tempo que você dá de qualidade para a sua família. É a palavra que você ministra na sua família. É o exemplo que você dá diariamente para a sua família. E não simplesmente ir ao templo. Venham ao templo. Vocês estão entendendo? Jeremias é usado aqui para alertar o povo, chamar a atenção do povo a algo que Deus falou lá atrás, quando Deus tirou o povo do Egito. É interessante a gente relembrar isso. Jeremias relembra isso no texto. Ele relembra que Deus, quando tirou o povo do Egito, no versículo 22, quando eu tirei o povo do Egito, os seus antepassados, nada lhe falei, nem lhes ordenei, quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei somente uma ordem: entretanto, obedeçam-me e eu serei o seu Deus. Simples. Obedeçam e eu serei o seu Deus. Obedeçam e eu serei o seu Deus. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhe vá bem. Há uma promessa de Deus sobre a obediência, e a obediência do Senhor ao Senhor é pessoas e não lugares. E aí eu fico pensando, os bilhões e bilhões que se gasta muitas vezes para fazer algo tão luxuoso, e eu fico pensando o quanto bilhões e bilhões poderia abençoar pessoas, mudar a história de pessoas. Lógico que a gente não tem condições de fazer com que a pobreza seja extinta. É bíblico, a pobreza sempre vai existir, porque a pobreza não começa no exterior, mas começa no interior do homem. Tem pessoas que gostam de guardar bagulho. Tem gente que não gosta de tomar banho. Tem gente que não gosta de escovar dente, não gosta de tomar banho, não gosta de trocar de roupa. A pessoa é um moribundo rico. Tem mulheres que estão relaxadas num ambiente familiar. Não precisa estar no meio de uma rua para estar relaxada, para estar fedida. Essa semana eu vi que uma adolescente, que o pai é bem-sucedido, um homem muito rico, a menina não depila o sovaco, não faz nada e fica fedida porque ela gosta. E eu fico olhando assim, uma menina nova, bonita, que não tem vaidade alguma. Não sei se ela teve algum problema, se ela faz isso proposital para agredir alguém, mas uma menina de 15 anos, bonita, bem-sucedida, família rica.
não quer se cuidar. Não quer se cuidar. Não quer se perfumar. Não quer passar um desodorante. Não quer depilar a subaqueira. As axilas, né, pastor? Eu tenho que fazer aula de etiqueta aqui também. Vocês estão entendendo? E aí a gente fica olhando isso, e a igreja não faz nada. Por quê? Porque a igreja de hoje faz programa. Não programa, não. Programações, eventos. Igreja de programa faz programas. E Deus está procurando uma igreja que gera, uma igreja que cuide de pessoas. Deus está preocupado com uma igreja que se preocupe com o ser humano, que se preocupe com o coração do homem, que se preocupe com as necessidades do homem. Eu sei que a gente não vai sair enfiando a mão no nosso bolso e pagando para todo mundo, não. Mas se a igreja começar a cuidar das pessoas que estão dentro da igreja, e Deus começar a enviar as pessoas para dentro da igreja, e a igreja cuidar das pessoas que estão dentro da igreja, a gente vai cuidar de 10, vai cuidar de 20, vai cuidar de 1000, vai cuidar de milhões, e a igreja vai passar a cuidar de uma cidade inteira, porque ela cuida das pessoas que estão aqui dentro. A gente vê uma vaidade hoje de grandes líderes religiosos para dizer assim: venham aqui. É aqui que você vai receber. Vão aqui, nesse lugar que aqui Deus está. Jeremias, ele expõe isso. Porque muitos são manipuladores. Homens que estão dispostos a extorquir. Olha como é atual o que Jeremias está falando, gente. Mas aí eu olho para vocês e pergunto: o que é que a igreja está correndo atrás? De uma palavra que os alerte, de uma palavra que mostre a eles que Deus não está preocupado com os seus sacrifícios e seus holocaustos. Deus está preocupado se você vai realmente obedecer. Deus deu ao povo de Israel terra, Deus deu vitória em guerras, Deus deu prosperidade. Deus colocou o seu próprio nome para identificar esse povo. Esse povo é meu. Esse povo me pertence, esse povo tem uma aliança comigo. O que eles fizeram para que isso acontecesse? Nada, mas a única coisa que Deus pediu para que eles fizessem é: cuide das pessoas. Faça algo por elas. Nação de Israel, eu vou ser contigo, vou prosperar vocês e vocês serão bênção para todas as nações. Por quê? Porque a vontade de Deus é cuidar de gente. É cuidar de gente. Eu trabalho neste lugar para que as pessoas possam ser abençoadas. Gostaria de fazer muitas coisas, mas não tenho recursos para isso. Mas eu tenho certeza que o que eu tenho para fazer é melhor do que qualquer dinheiro, qualquer casa, qualquer carro, qualquer lugar. Que é a libertação pelo poder da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus gera em mim paz. A gente conversava com uma pessoa essa semana que estava sem paz. O seu coração estava oprimido, sua mente estava perturbada. E quando essa pessoa começou a falar comigo, eu juntei com a pastora e falei assim: vamos orar para que essa pessoa seja liberta desse sentimento, desse medo, dessa má recordação, dessa visão ruim que está sobre a cabeça. Nós oramos, a pastora perguntou para a pessoa e a pessoa disse: dormi muito bem. Não foi gadernal que nós demos, não foi suco de maracujá, nem maracujina. Nós oramos, nós abençoamos, que é o que nós temos de melhor. Às vezes nós, igreja, estamos atrás dos templos e esquecemos o que Deus faz aqui dentro. Esquecemos que um abraço nosso tem poder transformador. Que um sorriso nosso tem um poder transformador, libertador. E às vezes os nossos afazeres deixam a gente tão nervoso, tão sem paz,
tão irado, e que às vezes tem pessoas que estão com problemas do nosso lado, e que a gente está insensível a ela, porque nós estamos tão nervosos com os nossos problemas, e esquecemos que essas pessoas poderiam receber um sorriso, uma gentileza, um abraço. Aí nós vamos ao templo, e lá no templo nós oferecemos sacrifícios, e mais sacrifícios, e saímos do templo e vamos para as ruas nervosos. Vamos para as ruas de forma insensível, vamos para as ruas com o coração endurecido. E aí nós não podemos abençoar pessoas. Nós não conseguimos enxergar as necessidades. Por quê? Porque a gente só consegue enxergar as necessidades das pessoas quando o Senhor está em mim. E a palavra do Senhor me ensina que o Senhor não habita num lugar sujo, num lugar cheio de ira, num lugar cheio de insensibilidades. Não, o Senhor não habita. A palavra do Senhor diz que os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, porque um coração está insensível. Como é que Deus pode falar comigo se eu não vou ouvir? Meu coração está endurecido. Como é que Deus pode me mostrar algo para que eu possa realizar se o meu coração está insensível? Essa semana eu falei para uma pessoa assim: nós vamos começar essa semana o culto às 8 horas da manhã. A pessoa falou assim: vixe, você não cansa não? Como se fosse algo que trouxesse fadiga, como se tivesse algo que trouxesse peso. Eu vou acordar de manhã, do domingo, para vir abençoar pessoas. Como que isso pode gerar peso em mim, gente? Se uma pessoa acordar pela manhã e quiser vir à igreja, e vir aqui com o coração oprimido, apertado, cheio de preocupações, e sair daqui feliz e abençoado, como é que eu posso me preocupar se ele está trazendo peso sobre mim? Vocês estão entendendo? Eu vou acordar de manhã para servir como os diáconos, como os músicos. Para quê? Ai, que peso aí a igreja, 8 horas da manhã. Por quê? Porque quando eu vou ao templo, pelo templo, ele não tem importância nenhuma. Mas quando eu vou para obedecer a Deus, porque Deus quer cuidar de pessoas, porque Deus quer abençoar pessoas, as coisas mudam, eu fico feliz, a pessoa fica feliz, todos somos abençoados. Mas a igreja sempre vai se tornar um peso quando a minha motivação fica no sacrifício da oferta. A igreja vai ser sempre um peso quando você vem à escola bíblica com o propósito de mostrar para o pastor: olha, eu não vou ficar em casa, senão o pastor depois fica olhando para mim, dando sermão. Você não foi na escola bíblica. Aí a pastora vai falar na hora das vitaminas: venha na escola bíblica. E vai ficar olhando para mim: você não vem na escola bíblica. Se a minha motivação de vir à escola bíblica é essa: olha, eu vou hoje só para o pastor ficar felizinho. Ele vai olhar, vai falar assim: nossa, que alegria que você está aqui hoje. Se a tua motivação está nisso, você está errado. É a mesma coisa de ir ao templo do Senhor. A tua motivação de vir à escola bíblica é conhecer a Deus, é conhecer o coração de Deus, é estar sensível para a vontade de Deus. E eu só vou estar sensível à vontade de Deus se eu conheço a Deus. Como na manhã nós pregamos hoje, Deus chama Jeremias e ele diz: eu sou jovem, Senhor, eu sou jovem, inexperiente. Deus fala assim: não tenha medo, eu sou contigo. Eu não estou olhando para a sua juventude, eu estou olhando para aquilo que eu criei, e eu já te conhecia antes de você nascer. E ele diz que conhecer, no original, a palavra do Senhor diz que conhecer é ter intimidade. Eu já era íntimo de você antes de você nascer, eu já te conhecia muito bem antes de você nascer. E eu não estou falando aqui um absurdo, eu estou falando para alguém que eu conheço mais do que ele mesmo. Aí o Senhor dá a ele autoridade, o Senhor dá a ele capacitação, o Senhor aguça a visão dele. E diz assim: agora você é uma cidade fortificada, agora você é coluna de ferro, muros de bronze, e eu te cubro com poder, eu te cubro com autoridade. Nós precisamos entender
que Deus conhece a tua personalidade, meu irmão. Jeremias era um cara chorão, sensível. No mínimo, se ele assistisse uma cena de amor na televisão, ele chorava. Era um homem sensível. Se ele olhasse o gato, olhar para a gata e fazer miau, ele chorava. Homem sensível. Homem que queria muito ver as pessoas abençoadas, mas que ele se olhava e via impossibilitado de fazer algo, porque ele era sensível e o povo precisava de alguém forte, de alguém brucutu, que encarasse, que fosse para cima. Aí Deus fala para ele: não, você é que vai. Ele diz: como, Deus? Eu sou jovem, inexperiente. É aí que Deus se manifesta. Deus pega você, a sua personalidade, e faz você fazer algo oposto à sua personalidade. E se você é sensível, se você é uma pessoa sensível, Deus te coloca para fazer algo que você vai exercer força, coragem. Você é tímido, Deus coloca você para falar, para fazer. Você é brucutu, Deus faz você ser sensível. Para que Deus faz isso? Para mostrar para você que Ele te conhece muito mais do que você mesmo. Porque às vezes nós somos brucutu, não porque a nossa essência é de brucutu, é porque a vida nos fez brucutu. Porque é a maneira que a gente tem de se defender da vida. A gente não sorri, porque a gente já sorriu demais, e nós somos enganados, nós somos humilhados, e agora eu não vou dar risada para ninguém nessa vida. Esses dias, o cara foi buscar a Ana na escola, o cara fez assim: Ana! Aí os amigos olhou para mim, eu falei assim: o cara tem medo da vida não. Tem amor à vida o cara desse não. Do cara: eu te amo, viu, Ana? Brincando, eu sei que estava brincando. Mas olhou para mim assim, eu não dei moral para ele. Aí os amigos dele olharam para mim, e eu fiz assim. Mas para ele eu olhei sério. Sequei o cara, ele... Não vou dar moral. Vou dar moral. O cara for lá pedir a mão da Ana, eu vou olhar os olhos dele. O que foi? Se o cara não tiver de carro, vai de ônibus, filho. Vai de ônibus. Vou levar você a lugar nenhum. O cara tem que sofrer. Não, gente. Às vezes a vida faz a gente ficar cheio de reservas. Faz com que a gente vista um monte de armaduras. Porque a gente acha que a gente está protegido. Mas aí a gente põe um monte de armadura, mas a armadura tem um buraco no meio do coração, e todo mundo está vendo aquele coração bater no meio daquele monte de armadura. E aí a pessoa faz assim, tuque. Coração está lá exposto, todo mundo está vendo o coração. A pessoa está cheia de armadura, cheio de escudo, espada, capacete, coraça, tudo. Mas o coração está aqui. Aí a pessoa toca, a pessoa se entrega. Por quê? Porque ele acha que está protegido atrás daquilo tudo, mas o coração está exposto. E quantas vezes isso não acontece aqui na igreja? Deus vai e toca no coraçãozinho. Ai, mas como que Deus sabia disso? Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Você chega tudo cheio e Deus vai lá e toca no teu coração para mostrar assim: eu conheço você melhor do que você mesmo. Está entendendo? Deus, Ele quer tocar no coração de pessoas. Deus quer mostrar às pessoas: se livra disso tudo aí. Isso não te protege. Quem te protege sou eu. Quem te guarda sou eu. Quem te abençoa sou eu. Se você me obedecer, eu sou contigo. Aonde você andar, pelos caminhos que você andar, eu estarei com você lá. Não são os lugares que fazem isso, sou eu que faço. Sou eu que te abençoo, desde que
você esteja olhando para pessoas. Desde que você esteja voltado ao coração das pessoas, e não nas coisas, e não nos programas, e não nos eventos. Você entende o que Deus está falando hoje? Eu não sei o que está acontecendo com você, mas como teu pastor, eu tenho uma preocupação enorme de ver vocês muitas vezes entrando no embalo. Ah, fulano foi, vamos lá, e vai. E chega lá e manipula e põe confusão na tua cabeça. E aí teu pastor vem aqui, traz a palavra, você fala assim, mas lá falou isso, aqui falou aquilo, lá falou aquilo. E o que eu ouço? Não ouço nada. E o teu pastor está dizendo para você hoje, ouça a voz do Espírito Santo. Não a minha voz, a voz do Espírito Santo. Que quer que você esteja sensível para as necessidades que estão ao teu redor. Sabe? Para que você esteja sensível às pessoas. Para que você olhe aos seus filhos e veja quais são as necessidades dos seus filhos. Você possa enxergar e ver que ele não está feliz. Ele não está feliz, por que não está feliz? Não vou dormir, eu vou lá deitar na cama dele, eu vou falar, e aí, fala comigo. Não, está tudo bem, não, fala aí. Eu estou conhecendo você? Eu conheço você muito bem. Conheço você muito bem. Muito bem, eu te conheço. Fala para mim. Eu não vou sair enquanto você não falar para mim. E vou falar, e vai e fala, não vou. Vai e fala. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente está assim, a falsa sensibilidade faz com a gente assim, vou deitar lá para saber se está tudo bem. Ô filhinho, está tudo bem, mas então tá bom, dorme com Deus. Isso não é sensibilidade. Sensibilidade é saber que muitas vezes nossos filhos podem estar sendo atacados de várias formas. Podem estar sendo influenciados de várias formas. Que o nosso esposo pode estar sendo atacado na sua mente, que a sua esposa pode estar sendo atacada na sua mente, e que você tem que ter a sensibilidade de poder tentar extrair isso. Talvez não seja algo fácil, por isso o culto de domingo de manhã, para você jejuar, para você buscar Deus, para você buscar a direção de Deus e respostas, para que você se torne uma pessoa sensível às necessidades das pessoas. Se nós estivermos procurando templos em nome de Deus, nós estaremos procurando armadilhas. Armadilhas. Nós idolatramos lugares. Você pega um avião aqui, vai até Jerusalém, para quando você entrar no sepulcro de Jesus, você vê escrito lá em várias línguas, ele não está aqui. Você gasta um dinheirão, pega um avião 12 ou 14 horas, passa no meio de nego batendo bala para tudo quanto é lado, desce, anda naquele deserto, sol, sobe, desce. Eu quero ir para lá um dia para conhecer, para aprender, mas eu não preciso ir lá para achar que lá é que a minha bênção vai estar. Eu vou lá para aprender, eu quero aprender, quero saber o que acontece, quero sentir o cheiro daquela terra, eu vou um dia. Quando o pastor Davi fala, quem vai para Israel? Eu levanto minha mão, eu vou para Israel. Mas a minha motivação não é achar que Jesus está lá, porque Jesus está aqui, ó. Aqui. Porque quando eu chego lá diz para mim, ele não está aqui. E tem gente que vai, Jesus estava nesse lugar, Jesus estava nesse lugar, aí não está lá e não está aqui, e ela está procurando onde está Jesus. Porque Jesus não está em lugares, Jesus está em pessoas. É o lugar que Ele habita. Ele não habita em templos feitos por mão de homens, Ele habita no nosso coração. Está entendendo? Quando eu falo isso, não estou fazendo apologia a não ir para Israel, pelo amor, hein? Não é isso que eu estou falando. Um dia eu vou levar toda essa igreja para Israel. Mas nós vamos para lá para aprender, vamos pegar o caderninho e vamos estudar. Escola bíblica ao vivo em Israel. Essa é a nossa motivação.
mas Deus está aqui conosco, não porque este lugar aqui é que foi feito para Deus habitar, não, é porque neste lugar nós não nos sacrificamos e não oferecemos holocaustos por fazer. Nós vamos cuidar de gente, nós vamos abençoar pessoas, nós seremos sensíveis para as necessidades da nossa nação, do nosso povo, para as nossas necessidades, para as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. E aí, porque nós nos preocupamos com gente, Deus vai ter o prazer de se manifestar neste lugar, e nós vamos ser cheios e cheios e cheios da presença de Deus, e vamos abençoar mais pessoas, e cuidar de mais pessoas, e cuidar de mais pessoas, e aí Deus se manifesta ainda mais. Essa é a nossa motivação. A motivação da manifestação de Deus, para que nós cuidemos de mais pessoas. Essa é a nossa motivação. Se nós pararmos de cuidar de pessoas, se nós começarmos a vir aqui só com a motivação de vir, porque olha, Deus lá é bom, Deus lá, vai lá, Deus está lá, Deus é Deus. Se essa é a nossa motivação, nós não vamos mais sentir a presença de Deus aqui dentro. E é tão gostoso sentir a presença de Deus aqui. É tão bom quando nós viemos aqui, levantamos nossas mãos aos céus e sentimos a presença de Deus. Por que nós sentimos a presença de Deus? Porque o teu pastor é bonitinho? Não. É porque teu pastor tem como a maior motivação da vida dele cuidar de gente. E é essa motivação que eu quero que esta igreja tenha. Cuidar de gente. Por isso lá na tua casa tem gente lá que você vai cuidar. Tem gente no teu trabalho que você vai cuidar. Tem gente lá na tua escola que você vai cuidar. Tem familiares teus que você vai cuidar. Quantas vezes nós ensinamos vocês aqui, olha, cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas. Nós temos cuidado das coisas de Deus, e Deus está se responsabilizando em cuidar das nossas coisas. Todos os desejos do nosso coração Deus tem realizado. Por quê? Porque nós estamos querendo realizar o coração de Deus, as coisas que estão no coração de Deus, e Deus vai cuidando da gente. Essa igreja é um milagre, sabe por quê? Porque nós não estamos preocupados no templo, nós estamos preocupados nas pessoas. E aí, todas as vezes que o joio se levanta no meio do trigo, a gente falava assim, vamos capinar o trigo, o joio. E Deus falou assim, não se preocupa com o joio, começa a produzir trigo, mais trigo, mais trigo, mais trigo. Mas e o joio, Deus? Não, olha o trigo. Deixa que o joio põe o fogo na hora certa, mas se preocupa com o trigo. Está entendendo? Às vezes a gente olhava a ovelha gorda que não deixa as fracas comerem. Aí Deus fala assim, empurra lá elas para lá, põe as gordas para lá. E a gente empurrava as gordas para lá, as gordas ficavam bravas, mas aí as fracas começavam a comer. E essa é a nossa motivação. Não é criar aqui um monte de ovelha gorda, obesa, que não vai fazer nada. Não, a gente quer ter ovelha saudável, que gere ovelha. E a gente não parou nenhum momento de cuidar de gente. E a gente não vai parar nenhum momento de cuidar de gente. Essa semana eu fui para o primeiro ano da aula. E aí quando eu cheguei no instituto, ele falou assim, você não pode dar mais uma matéria? Eu falei, dou. E aí eu assumi mais uma aula no ITQ. Eu e a pastora já estamos em 7 aulas. Só nós dois, dando aula no ITQ. Deus, o Senhor quer que eu faça? Eu faço. O Senhor quer que eu realize? Eu realizo. E essa é a vontade do Senhor. Quando eu cheguei na chamada do primeiro ano, vi o nome do Leozinho. Está lá, ainda na lista de chamada. E eu olhei para eles e falei assim, vou ver esse menino aqui ainda. O nome dele está aqui, não vai sair daqui, eu vou ver o nome dele aqui, e eu sei que Deus ainda vai trazer ele de volta para cá. Agora, o que eu faço enquanto isso? Cuido de gente. Enquanto eu não posso fazer nada, eu cuido de gente. Porque na hora que eu puder cuidar dele, eu vou cuidar dele. Quando eu puder cuidar dos outros, eu vou cuidar dos outros. Assim como agora eu vou poder cuidar da minha família, da minha esposa, junto com ela. Mas enquanto eu não podia cuidar deles, eu cuido de gente. Vocês estão entendendo, gente, o que Deus está falando? Esse é o propósito desta igreja. Eu não quero aqui sair do centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o que me garante a presença
O que garante a aliança é a obediência e não os nossos sacrifícios. Por isso, mais do que a gente chegar aqui e oferecer casa, carro, dinheiro, bens, não, Deus, usa minha casa para eu poder gerar pessoas. Usa meu carro para eu buscar pessoas, para gerar pessoas para o Senhor. Usa minha saúde para falar. Usa minha saúde para pegar o ônibus, para ir andar até lá e buscar lá e trazer para cá. Você está entendendo? Usa, Senhor, me usa minha família, usa os meus filhos para gerar, usa minha esposa, meu marido para gerar. Usa tudo que eu tenho para gerar. Pega meu dinheiro, Senhor, e usa meu dinheiro para eu gerar. Essa é a vontade de Deus. E aí eu tenho certeza, porque eu tenho vivido isso, gente. Deus vai realizar todos os meus sonhos, como vai realizar os teus sonhos. Enquanto você cuida, Deus está movendo o céu para você. Deus fica mandando o anjo lá assim, ó, você tem que mandar lá a bênção lá. Ele está cuidando de gente e eu tenho uma aliança com ele. Eu tenho uma aliança com ela, tenho uma aliança com a família deles. Vamos lá, vamos. Abençoa. Aí o céu lá, aperta o botão lá, o anjo aperta, o céu abre, a escada desce até dentro da sua casa, no teu quarto. E aí Deus vem e traz as respostas. Deus te abençoa, Deus te prospera, Deus cuida de você. Alguns meses atrás o Alex estava preocupado, estava desempregado, tinha que pagar o carro. A Fiat tinha sido mandada embora. Eles falam assim, a gente vende, pega um carro mais velho, se livra da parcela. Fala assim, Deus não te deu isso para você retroceder. Deus te deu esse para te fazer crescer e ter um melhor do que esse. Aí eles falam assim, então eu vou confiar na palavra do Senhor, não vou desfazer do carro. Deus deu um emprego para o Alex, deu agora um emprego para a Glaucia, e eles não precisam desfazer daquilo que Deus fez. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Quando nós trabalhamos para cuidar das coisas de Deus, nós não devemos temer nada, má notícia, tempo ruim, dificuldade. Não, Deus vai cuidar o tempo todo, gente. Por isso eu quero que essa igreja seja temente a Deus. Por isso que eu quero que essa igreja não seja como Israel. Nós não estamos como Israel, nós não estamos. E nunca vamos estar. Nunca vamos estar. E eu posso ouvir um amém aqui? Porque é mais do que dizer, você vai receber 2 milhões de reais essa semana. É dizer para você assim, olha gente, nós vamos fazer a vontade de Deus. E a nossa glorificação vai ter a mesma intensidade se Deus falasse assim, estou abrindo o céu para trazer para você o carro que você sonha, a casa que você sonha. Estou aqui para trazer todos os teus sonhos. Não, a gente tem que se alegrar quando a gente fala assim, Deus, o Senhor vai cuidar de mim. Se eu cuidar das tuas coisas, vou. Então, aliança firmada com você, a bênção do Senhor é sobre a tua família, a bênção do Senhor sobre as tuas coisas. E é assim que essa igreja vai crescer. Nós vamos crescer, irmãos. Nós vamos crescer. E vamos crescer muito. Mas nós não vamos crescer para construir parede. Não vamos construir as coisas aqui. Nós vamos ter sempre uma igreja muito bonita e arrumadinha. Porque nós somos o povo de Deus. As coisas da gente é bonita. Quem entra nesse lugar aqui olha e fala assim, nossa, é uma igreja pequena, mas é uma igreja bonita. Se Deus aumentar o templo, Deus vai fazer um templo bonito. Mas a motivação desta igreja sempre será pessoas. A palavra que nós vamos sempre ministrar é para que as pessoas sejam abençoadas, para que as suas famílias sejam abençoadas. E aí um dia você vai poder dizer assim, pastor, um dia eu vou poder dizer que a minha casa servirá ao Senhor. Você vai poder dizer isso um dia? Não, você vai poder dizer isso hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não porque a gente está sendo estimulado a falar uma palavra bonita que traz no nosso coração grande otimismo. Não. É porque a palavra de Deus opera em nós e nós temos esperança. Não otimismo, esperança. Nós não vemos, não andamos por vista, nós andamos por fé. E esperança é algo que só quem crê produz. Porque não tem nada palpável, nada que ele possa ver, que possa gerar nele algo que ele possa acreditar. Não, a gente ouve a palavra de Deus. E Deus está dizendo, se você me obedecer,
eu tenho uma aliança contigo. Eu sou o teu Deus, você é meu, eu sou teu. Onde você for, eu vou contigo. O que você fizer, eu faço por você. Essa é a vontade de Deus para nós. Então hoje eu te abençoo, em nome de Jesus, para que você cuide de gente, para que você perdoe quem tem que perdoar, para que você possa se acertar com quem tem que se acertar, porque Deus vai te usar para abençoar pessoas, para cuidar de gente, para fazer com que uma multidão seja abençoada através da sua vida, porque Deus te fez para isso, para gerar e não para fazer. Então se você está triste porque não está fazendo, hoje Deus está falando para você, se alegra, porque você não é da geração que é para fazer, você é da geração que é para gerar. E Deus vai te usar muito para gerar. Muito. Amém? Palavra de Deus para você.